A chuva batia contra as janelas do apartamento quando Nicholas encontrou o envelope amarelado, escondido entre as páginas de um livro antigo que havia herdado de seu avô. O papel estava frágil, quase desfazendo entre seus dedos, mas o que realmente chamou sua atenção foi o selo de cera vermelha ainda intacto, marcado com um símbolo que ele nunca havia visto antes. Uma serpente entrelaçada com uma chave dourada. Dentro do envelope, uma carta datada de 1923, assinada por Ibrahim Taero. O nome não significava nada para Nicholas naquele momento, mas as primeiras linhas da carta fizeram seu sangue gelar. Se esta carta chegou às suas mãos, é porque os eventos que tanto temi finalmente se concretizaram. O legado que carrega é mais perigoso do que imagina, e há pessoas que matariam para obtê-lo. Ibrahim Taero não era apenas um nome perdido na história. Era um comerciante sírio que havia chegado ao Brasil no início do século XX, trazendo consigo mais do que apenas o sonho de uma vida melhor. Nas entrelinhas de suas palavras cuidadosamente escolhidas, revelava-se um homem que havia descoberto algo extraordinário, algo que poderia mudar o curso da história, mas que também poderia destruir qualquer um que se aproximasse demais da verdade. A carta continuava. O mapa que seu avô guardava não é apenas uma relíquia familiar. É a chave para uma descoberta que fiz nas montanhas do Líbano, antes de partir para o Novo Mundo. Há uma câmara subterrânea, anterior aos romanos, anterior aos fenícios. Dentro dela, manuscritos que revelam segredos sobre a verdadeira origem das civilizações mediterrâneas. Mas cuidado, a Ordem da Serpente Dourada nunca parou de procurar. Nicholas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O mapa que Ibrahim mencionava estava pendurado na parede de sua sala há anos. Uma herança que sempre considerou apenas uma decoração sem valor. Agora, sob uma nova perspectiva, cada linha, cada símbolo adquiria um significado ominoso. Mas quem era a Ordem da Serpente Dourada? A carta revelava fragmentos de uma organização secreta que havia perseguido Ibrahim desde o Oriente Médio até o Brasil. Descendentes de antigas famílias que alegavam ter direitos sobre conhecimentos perdidos, eles operavam nas sombras, infiltrando-se em governos, universidades e museus ao redor do mundo. Ibrahim escrevia com uma urgência palpável. Eles sabem sobre minha família. Sabem sobre os descendentes que carregarão este fardo. Por isso escrevo esta carta e a escondo onde apenas os verdadeiros herdeiros poderão encontrá-la. Nicholas, sim, eu sabia que seria você. Nos sonhos que a Câmara me proporcionou, vi seu rosto. Vi seu destino entrelaçado com o meu. A revelação de que Ibrahim havia previsto sua existência décadas antes de seu nascimento deixou Nicholas completamente perturbado. Como isso era possível? A carta oferecia uma explicação que desafiava toda a lógica. Os manuscritos na câmara subterrânea continham conhecimentos sobre a natureza do tempo e da consciência humana, permitindo vislumbres do futuro para aqueles corajosos o suficiente para decifrá-los. Mas há um preço para este conhecimento, continuava Ibrahim. Cada visão que tive mostrava não apenas seu futuro, mas também o perigo que o cerca. A Ordem nunca desistiu. Eles passaram este conhecimento de geração em geração, esperando pacientemente pelo momento certo. E esse momento chegou quando você encontrou esta carta. Nicholas percebeu que não estava apenas lendo sobre história antiga. Estava sendo arrastado para uma conspiração que havia começado um século atrás e que agora convergia sobre ele. As próximas linhas da carta confirmaram seus piores temores. Eles já sabem onde você mora. Já sabem sobre sua rotina, seus amigos, sua família. A única razão pela qual ainda está vivo é porque precisam que você os leve até a câmara. O jovem olhou ao redor de seu apartamento com novos olhos. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Cada ruído na rua lá embaixo poderia ser alguém observando, esperando. Ibrahim havia previsto até mesmo esse momento de paranoia. O medo que sente agora é justificado, mas não permita que o paralise. Você tem vantagens que eles não esperam. A carta revelava que Ibrahim havia deixado mais do que apenas um mapa, espalhados por diferentes locais no Brasil.
Ele havia escondido pistas, ferramentas e informações que poderiam ajudar seus descendentes a sobreviver ao que estava por vir. Mas encontrar essas pistas exigiria coragem, inteligência e, acima de tudo, a capacidade de distinguir entre aliados e inimigos em um mundo onde nada era o que parecia. A primeira pista está onde começou nossa jornada no Brasil, escrevia Ibrahim. Procure pela pedra que não pertence ao lugar, pela inscrição que conta uma história diferente da oficial. Mas lembre-se, eles também conhecem os locais que marquei. A diferença é que você carrega o sangue da linhagem e apenas o verdadeiro herdeiro pode ativar os mecanismos que criei. Nicholas parou de ler por um momento, tentando processar a magnitude do que estava descobrindo. Sua vida inteira havia sido uma mentira? Sua família carregava segredos que remontavam a civilizações perdidas, e agora ele estava sendo caçado por uma organização secreta que havia esperado um século para encontrá-lo? A carta continuava com instruções específicas. Quando sair de casa amanhã, vá até o Museu da Imigração. Não use seu carro. Não pegue transporte público na sua rua. Caminhe até 3 quarteirões de distância antes de chamar um táxi. No museu, procure pela exposição sobre imigrantes sírios. Lá você encontrará uma foto minha, mas olhe atentamente para o fundo da imagem. Há um homem que aparece parcialmente. Esse é Dmitry Kozlov, meu parceiro de negócios e o único em quem confiava completamente. Ibrahim explicava que Dmitry havia estabelecido uma rede de descendentes e simpatizantes ao longo dos anos, pessoas que haviam jurado proteger o legado e ajudar quando chegasse a hora. Mas também alertava: nem todos que dizem estar do seu lado realmente estão. A ordem é mestra em infiltração. Eles podem estar esperando há décadas pela oportunidade de se passar por aliados. A tensão na carta aumentava a cada parágrafo. Você tem no máximo 72 horas antes que percebam que encontrou a carta. Depois disso, as regras mudam completamente. Eles não hesitarão em usar força, em ameaçar pessoas próximas a você, em fazer qualquer coisa necessária para obter o que querem. Mas o que exatamente eles queriam? Ibrahim finalmente revelava. Os manuscritos na Câmara não contêm apenas conhecimento histórico. Eles revelam a localização de outras câmaras ao redor do mundo, cada uma contendo segredos ainda mais profundos. Juntos, esses conhecimentos poderiam dar a quem os possuísse um poder inimaginável sobre a humanidade. É por isso que precisam ser protegidos. É por isso que escolhi escondê-los ao invés de revelá-los ao mundo. A carta então tomava um tom mais pessoal. Nicholas, sei que isso deve parecer impossível, injusto. Você não pediu para herdar esse fardo, mas saiba que não está sozinho. Em meus sonhos vi que você encontrará aliados inesperados, que descobrirá forças dentro de si que nem imagina possuir. O sangue da nossa linhagem carrega mais do que apenas responsabilidade. Carrega também poder. Ibrahim descrevia como os manuscritos haviam afetado sua própria consciência, dando-lhe habilidades que outros considerariam sobrenaturais. A capacidade de perceber mentiras, de sentir as intenções das pessoas, de ocasionalmente vislumbrar eventos futuros. Essas habilidades se manifestarão em você também, especialmente quando estiver em perigo. Confie em seus instintos, mesmo quando parecerem irracionais. Mas agora vinha a pergunta que mudaria tudo para Nicholas. Ele estava preparado para abandonar a vida que conhecia e abraçar um destino que poderia salvá-lo ou destruí-lo completamente. A carta não dava tempo para hesitação. Cada momento que perde lendo esta carta é um momento a menos que tem para se preparar. Eles sabem que você encontrou algo. O próprio ato de abrir o envelope ativou mecanismos que não posso explicar completamente, mas que eles detectarão em breve. Ibrahim revelava então o plano que havia arquitetado ao longo de décadas. Há 3 possíveis desfechos para esta situação. O primeiro é você entregar tudo a eles e viver como um prisioneiro, disfarçado pelo resto da vida, sempre vigiado, nunca livre. O segundo é tentar fugir indefinidamente, sabendo que eventualmente eles o encontrarão. O terceiro é o mais perigoso, mas também o único que oferece verdadeira liberdade. O terceiro caminho envolvia encontrar todas as pistas deixadas por
Ibrahim? Reunir os aliados secretos, acessar a câmara subterrânea e usar o conhecimento lá contido para finalmente expor e derrotar a Ordem da Serpente Dourada. Mas o preço do fracasso seria não apenas a morte de Nicholas, mas potencialmente o início de uma nova era sombria para toda a humanidade. Os manuscritos revelam que este não é o primeiro ciclo, escrevia Ibrahim com uma revelação arrepiante. Civilizações anteriores enfrentaram escolhas similares. Aquelas que escolheram mal desapareceram completamente da história, deixando apenas ruínas misteriosas que arqueólogos modernos não conseguem explicar adequadamente. A carta começava a chegar ao fim, mas Ibrahim guardara as informações mais cruciais para o final. No fundo do seu armário, atrás da parede onde guarda roupas de inverno, há uma tábua solta. Atrás dela, encontrará um kit de emergência que preparei para este momento. Dinheiro em diferentes moedas, documentos falsos, um telefone especial e instruções detalhadas para os próximos passos. Ele também revelava um segredo sobre a própria construção do apartamento. Escolhi este local para sua família não por acaso. O prédio foi construído sobre um ponto de energia que os manuscritos descrevem. Isso oferece proteção limitada contra certas práticas que a Ordem utiliza para rastrear pessoas, mas essa proteção não durará para sempre. As últimas linhas da carta eram ao mesmo tempo um aviso e uma promessa. Nicholas, o caminho à sua frente será mais difícil do que qualquer coisa que já enfrentou. Você questionará sua sanidade, sua coragem, suas crenças sobre a realidade. Mas lembre-se sempre, você não é apenas uma vítima das circunstâncias. Você é o resultado de um século de preparação, o culminar de um plano que foi cuidadosamente orquestrado para este momento exato. Confie no seu instinto. Quando sentir que algo está errado, geralmente está. Quando uma oportunidade parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é uma armadilha. E quando se sentir completamente perdido, releia esta carta. Há informações codificadas nas entrelinhas que só se revelarão quando você estiver pronto para vê-las. A assinatura de Ibrahim estava acompanhada de uma última instrução. Queime esta carta assim que terminar de lê-la. Mas antes, memorize cada palavra, cada detalhe. Sua vida pode depender de uma informação que parece insignificante agora. Nicholas terminou de ler com as mãos tremendo. O apartamento ao seu redor parecia diferente agora, carregado de possibilidades sinistras e promessas de aventuras que ele nunca havia imaginado. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas agora cada gota parecia marcar a passagem do tempo precioso que ele estava perdendo. Ele olhou para o mapa na parede com novos olhos, notando pela primeira vez pequenos símbolos que havia ignorado durante anos. Percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente, que a partir deste momento, nada mais seria como antes. A escolha estava em suas mãos. Ignorar tudo e tentar voltar à normalidade, sabendo que seria impossível, ou abraçar o destino que Ibrahim havia previsto e se tornar parte de uma história que começara um século antes de seu nascimento. O relógio na parede marcava meia-noite quando Nicholas finalmente se levantou, dirigindo-se ao armário para procurar o kit de emergência, que mudaria sua vida para sempre. Enquanto caminhava em direção ao seu destino, uma única pergunta ecoava em sua mente. Estava preparado para descobrir que o mundo era muito mais misterioso e perigoso do que jamais imaginara? A jornada de Nicholas estava apenas começando, mas já sabia que não haveria volta. A carta secreta de Ibrahim Taero havia selado seu destino, e agora restava apenas descobrir se seria capaz de sobreviver ao que estava por vir. Se esta história te deixou com o coração acelerado, imaginando o que acontecerá com Nicholas, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir este mistério. Comente qual seria sua escolha se encontrasse uma carta como essa. Você fugiria ou enfrentaria o perigo? E compartilhe com aqueles amigos que adoram histórias que misturam realidade e fantasia, porque esta jornada está apenas começando e todos merecem conhecer os segredos que Ibrahim Taero guardou por mais de um século.